Saúdes, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias, glória a Deus. Essa semana que se passou, eu estive bastante resfriada, amados irmãos. Estava realmente sem condições, não é? Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e é devido às suas misericórdias as quais nos alcança e não nos deixa ser consumidos. Acredito que este inverno está realmente pegando muitas pessoas, não é? Mas Deus é aquele que tem planos e propósitos com cada um de nós e tem nos livrado e guardado. E Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amados irmãos, glorificado seja o Senhor. Sabe, amados, Deus é tremendo, Deus é poderoso. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é gratuita, ela nos alcança em tempo oportuno e ela é algo que, quando nos faz a visitação, precisamos verdadeiramente tomar posse e realmente redefinir os nossos caminhos. Para que nós possamos andar na presença de Deus, precisamos conhecer os seus princípios, a sua vontade. E como conhecer o princípio de Deus Todo-Poderoso, não é? A mente de Deus, não é? Como está lá em Romanos, profundidade da riqueza, da sabedoria, não é? Mas Ele nos deixou a sua palavra para que nós possamos ter um norte, ter uma bússola e caminhar sobre a terra. Amados irmãos, amados amigos, nós devemos dar valor ao que tem valor. E o que realmente tem valor em nós, não é? É o nosso espírito, esse é eterno. E ele precisa realmente ser regado com a palavra de Deus, para que nós possamos verdadeiramente, a despeito do tempo que se passa e o homem, não é, exterior vai se envelhecendo, cansando, mas o homem interior, não é, cada dia, como a aurora, vai brilhando mais e mais. Gostaria de falar com vocês sobre 2 Coríntios, capítulo 6. Eu vou pensar um versículo, mas falaremos sobre um trecho desta palavra. Porque ele diz, Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aleluia! Paulo está fazendo referência a Isaías 49, versículo 8, está dizendo que Deus, Ele nos acode, Ele nos socorre, Ele nos visita. E nós vemos nesta questão, já final do capítulo 5, aqui a partir do versículo 18, que diz assim: o mistério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amados, coisa maravilhosa é alguém muito, muito, muito superior a nós ter a confiança de nos confiar alguma coisa, não é mesmo? Então Deus nos confiou a palavra, de conciliação. Amados, a palavra de Deus diz que, sendo possível, tenha paz com todos os homens. Sabemos que
a fé não é de todos e sabemos também que muitas pessoas estão no nosso meio, mas embora que estando em nosso meio, não é um de nós, não é? Nós vemos através dos frutos que esta pessoa produz, né? Como desarmonia, como levantar irmão contra irmão, mas nós sabemos também que a igreja é UTI de almas. Essas almas, pela misericórdia de Deus, têm a oportunidade de ter o dia da visitação. E se ela aproveitar, naturalmente, que quem será o maior beneficiado desta questão, desta iluminação, não é? É a própria pessoa. Mas muitos vivem no meio, está entre os que perseveram na fé, mas realmente não se entregam de corpo e alma e também de espírito e acaba realmente perdendo o tempo da visitação. Amados, para tudo em Deus tem um tempo. Ele nos chama e Ele nos dar para nós esse ministério e nos manda, né, como flechas para que nós possamos, aleluias, glória a Deus, ser embaixadores do reino de Deus. Coisa maravilhosa, não é? Mas veja, um embaixador só pode falar o que o reino da onde ele veio fala, não é mesmo? O embaixador não é enviado em outro nação, país, e fica lá dizendo, eu acho, eu penso. Não. Esse embaixador fiel vai dizer, né? O nosso reino tem esses valores. O nosso reino, ele é dirigido pelo Rei Maior, Criador do céu e da terra e de tudo quanto há, e conforme a palavra do Senhor, o que temos que dizer aqui é que nós não devemos perder o tempo da visitação do Senhor para nós, para a nossa casa e para todos que estão em nossa volta. Aleluias! Então, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogo-vos que vos reconcilieis com Deus. Reconcilieis com Deus. Amados, muita gente vive em uma prolongada agonia, ela quer receber a bênção, mas ela não quer viver o processo. E para que você realmente receba a bênção, tenha testemunho, você passa pelo processo. O processo é algo que não pode ser suprimido, não pode ser tirado de você para que você consiga o outro lado de uma ponte a qual você está atravessando. De um ponto em que você saiu para o ponto aonde você quer chegar. Existe uma ponte que é chamada processo. Processo de crescimento, processo de deixar o eu, processo de humildade, processo de prostrar aos pés do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Amados irmãos, nós vamos, no decorrer da nossa existência humana, caminhando de processo em processo. Toda vez que nós saímos de um patamar para ir para outro patamar, atravessaremos uma ponte, atravessaremos um caminho e precisamos passar por esse processo. E muitas vezes a pessoa passando pelo processo de crescimento, de aprovação, de mudar de degrau, não é? Ela se desespera, ela verdadeiramente não quer passar
pelas necessidades daquele burilamento, no qual vai fazer com que ela chegue do outro lado com estabilidade, estabilidade espiritual. Porque muita gente caminha e quando vê, tropeça. Aí começa a caminhar, mas não está curado aquele machucado, não é? Daquela queda e tropeça de novo. É preciso o processo de cura, é preciso o processo do esvaziamento, é preciso o processo de estar abaixo das asas do Deus Altíssimo. Amados, quando lhe é confiado algo, como o ministério da conciliação, é porque Deus tem por você grande voto de confiança, no qual te lança e espera que você dê frutos. Glória a Deus, aleluia! Então, continuando aqui no capítulo 6, no versículo 3, é dito: não dando-nos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amados, como muitas vezes o evangelho está desacreditado, como muitas vezes as igrejas estão realmente desacreditadas, porque muitos que lá estão sendo motivos de escândalo. Pessoas que realmente ainda não conseguiram chegar em um patamar para ser lançado como flecha e se antecipa e realmente faz algo que vem envergonhar a palavra de Deus. Amado, nunca se precipite. Sempre espere a mão do Senhor agir. Naturalmente que o Senhor diz, porque clama a mim, marche. Mas como vou marchar e esperar Deus agir? Você vai marchar em fé, lendo a palavra, buscando no Senhor a orientação para cada dia, para cada circunstância. E quando algo chegar na tua vida e que você for surpreendido com situações, você vá buscar no manual do Senhor para que você possa realmente ter paz dentro de você e não retroceder e caminhar e realmente desenvolver esse ministério que Deus tem colocado sobre aqueles que são fiéis. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei que você é uma pessoa que quer ser usada poderosamente por Deus. Você é uma pessoa que quer verdadeiramente viver as maravilhas do Senhor, os dons, as promessas, o céu aberto. Pois é, amado, isso tudo é um processo. Não se chega no cume de uma montanha sem escalar pedaço por pedaço. E muitas vezes o cansaço, muitas vezes algum escorregão, algum machucado, faz com que você pare, mas não desista. Porque você diz, o meu objetivo é o cume, o meu objetivo é estar no centro da vontade de Deus. E nesse percurso, Deus vai lhe mostrando muitas coisas lindas, vai abrindo caminho, vai te amadurecendo, vai te usando e você nem mesmo sabe o quanto. Mas chegará o dia em que, surpreso, alguém chegará até você e dizer aquela palavra que você disse, aquele silêncio que você fez, aquela postura que você teve, como mudou minha vida, né? Isso é maravilhoso, sermos instrumentos de Deus. Deixe Deus te usar. Deixe Ele te usar no ministério da reconciliação. Deixe Deus te visitar no dia oportuno e não deixe a oportunidade de Deus passar pela tua vida. Deus é longânimo.
Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, mas Ele espera de nós que nós venhamos a ficar no centro da sua vontade. Muitas vezes situações acontecem conosco e nós não sabemos o que dizer, o que falar. Muitas vezes o silêncio é uma melhor resposta. Mas também, quando é necessário que se diga alguma coisa, o Senhor diz: porém em tua boca as minhas palavras. E o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar. E como podemos lembrar algo que nunca vimos? Então, se alguma coisa você deve se aplicar, entre tudo que você se aplica, seja em estudar a palavra, meditar a palavra. Meditar a palavra, dia e noite, como está no Salmo 1, dizendo, né, que aquele que medita a palavra é como uma árvore plantada à beira do riacho, né, e dará o seu fruto nas estações corretas. Passará pelo processo, né, do inverno, do verão, do outono, não é, da primavera. São processos, não é? E dará o seu fruto. Aleluia, glória a Deus. Saiba que o Senhor conta com você. Saiba que você não está aqui em brancas nuvens. O Senhor colocou sobre você algo muito poderoso, que é a sua glória. E dentro de você, que já aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador, o seu Santo Espírito. E Ele te conduz. E Ele te conduz de uma forma tão sábia, tão linda, e te usa de uma forma da qual você diz: da onde me veio isso? Meu Deus, como é que Deus me usou para tamanha palavra, conselho, orientação? Ele te usou, amado, e vai te usar, porque você tem dado lugar ao Senhor e à obra do Espírito. E Ele se alegra muito com aqueles que dão lugar a Ele. Amados, então veja, glorificado seja o Senhor. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não receba em vão a graça de Deus. Quantas pessoas que têm realmente recebido oportunidades e também realmente milagres, cura, libertação, portas abertas, mas logo, logo se esquece. A ingratidão é uma coisa que dói o coração do ser humano e também o coração de Deus. Por mais que você tenha, meu amado, minha amada, muito mais Deus tem a te acrescentar. Então, como é dito, aleluia, na qualidade de cooperador, né? E Paulo está dizendo que nos exorta para que não recebamos em vão a graça de Deus e que venhamos ser, né? Aleluia, visitados no tempo da oportunidade e também que Deus nos socorra no dia da salvação. O tempo sobre modo oportuno é chamado hoje. Ontem passou, amanhã Deus proverá. O tempo que você tem para viver é o hoje. E viva e realmente queira viver na presença de Deus. Amém? Então, que você saiba que você, que às vezes pensa que não tem um ministério, você tem. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Aleluias, glória a Deus. Essa visitação e essa salvação de Deus é para que nós possamos ter o ministério da reconciliação, ter paz com todos os homens. Na paz nós podemos realmente saber
o que é mais adequado a responder, a silenciar, a ensinar e a aprender. Que Deus te visite poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, graças te dou por mim, por todos que me ouvem, pelo ministério da reconciliação. Se todos nós que professamos a Tua palavra e que trazemos sobre nós, Senhor meu Deus, o título de cristão, formos pessoas de reconciliação, como melhor será esse mundo. Esse mundo tem crescido, Senhor meu Deus, em quantidade. Quando se faz um censo, Senhor, quantos cristãos tem? E por que há tanta guerra? E por que há tanto conflito? E por que há tantas feridas nas almas? É porque as pessoas estão negligenciando, aleluia, o ministério da reconciliação. Que o Senhor possa visitar cada um dos seus amados, que o Senhor possa verdadeiramente falar nos seus corações, saber que o Senhor é Deus e que o Senhor tem um plano e propósito para cada um de nós, mas, de modo geral, nos levantou para vivermos em paz, em reconciliação um com os outros. Que nós não venhamos perder esta grande oportunidade, esta visitação sobrenatural de Deus. Que nós possamos verdadeiramente dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, começa corrigindo em mim mesma o que é necessário, para que eu seja uma flecha afiada e lançada de suas santas mãos para o alvo certo do coração daqueles que necessita de ouvir através dos meus lábios uma palavra de esperança e de paz. Senhor, abençoa cada um que nos ouve com cura, libertação, com paz que transcende todo entendimento. Fala poderosamente no coração de cada um deles. Conceda a cada um deles a tua graça. E que esta visitação que o Senhor faz hoje não seja desperdiçada, mas que na fileira do exército de Deus, muitos hoje venham Senhor, se colocar em prontidão e caminhar marchando no ritmo do Santo Espírito de Deus, que é o ritmo da paz, da união, do amor, da alegria, que é o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e contra isso não há lei. Que possamos viver manifestando através do Espírito o caráter de Deus e sendo usados sobre essa terra para a glória do seu santo nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a bênção que está em Números. Oh, glorificado seja o Senhor. Gosto tanto dessa bênção, amados irmãos. E ela diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem digam amém. Tenha uma semana de paz, que tenha uma semana de saúde, que tenha uma semana exercendo o seu ministério da reconciliação. Que Deus seja contigo, agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.